Depois de saber para que tipo de cargo você quer aplicar, como é que você sabe se o seu perfil é realmente adequado? Isso é o que a gente vai ver hoje no terceiro passo do currículo campeão, passo a passo. Olá, meu nome é Débora, eu sou professora e consultora de RH e eu tô aqui ensinando como você prepara um currículo para conseguir aquela vaga que você deseja aqui no Canadá. O que a gente vai ver hoje é o terceiro passo dessa série, que é você já definiu qual é a posição que você gostaria de ocupar aqui, você procurou os NOCs, pesquisou, pensou em quanto você está fazendo de mudança na sua carreira, se você precisa voltar alguns passos ou não. E agora a gente vai ver se você de fato se encaixa nesse tipo de vaga que você quer. Como é que nós vamos fazer isso? A gente vai pesquisar job postings, ou seja, você vai pesquisar ofertas de vaga. Para cada um dos títulos de NOC que você está interessado em aplicar, você vai procurar 10 job postings. Por que 10? Não é um número mágico, mas você precisa ter uma amostra grande o suficiente para você poder entender se você de fato está alinhado com essas vagas, se falta alguma coisa, o que você não percebeu ainda. Então, a gente vai fazer esse exercício, eu vou fazer um exemplo disso para você poder acompanhar e é importante que você faça com o seu NOC, com o seu título de ocupação que você quer ter aqui no Canadá. Vamos ver o exemplo? O nosso exemplo para procurar os job postings vai ser com Data Analyst. E a gente vai escrever isso mais job e vamos procurar para a cidade de Toronto. O que aparece aqui? Está aparecendo direto já empregos, perto de Toronto, e aí vagas, né? E aqui vem algumas vagas e está dizendo pelo menos 100 outras vagas. A gente pode usar diretamente aqui, não precisa você ir em outro lugar que não seja no próprio Google para pesquisar. Vamos começar olhando essas vagas de Data Analyst. Primeira coisa que normalmente vai aparecer num job posting é uma série de atividades que a pessoa precisa realizar. Então, é o que você precisa fazer e depois, normalmente, tem informações sobre quais são os requisitos para aquela vaga. Vamos pegar uma próxima aqui. Aqui está um pouquinho diferente, a gente tem a descrição de qual é a companhia, depois a descrição daquele trabalho, daquele job. Aqui você vê, tem as atividades que você vai fazer e depois as qualificações necessárias. Bom, o que você vai fazer quando estiver fazendo esse tipo de pesquisa? Você vai começar olhando as qualificações. As qualificações, elas já podem te indicar se você tem o necessário para aplicar para esse tipo de vaga ou não. E como é que a gente vai fazer isso? Não basta olhar em uma vaga. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, pede formação universitária em sistemas, estatística, comércio ou um campo similar. 2 anos de experiência de trabalho relevante. O que significa isso? Uma experiência de trabalho que tenha a ver com a área. Não precisa ser experiência de trabalho como analista de dados, mas tem que ser relevante para a área. Atenção a detalhes, a capacidade de resolver problemas e de raciocínio analítico, e assim você vai vendo tudo aqui que é exigido. Presta bastante atenção naquelas que são chamadas as hard skills, que são ou certificações ou habilidades técnicas que você precisa ter. Então aqui, ó, por exemplo, diz experiência em databases como SQL, experiência intermediária com visualização de dados, ou seja, você começa a ter uma noção do que precisa para esse tipo de cargo. Vamos ver um outro aqui. Um pouquinho de apresentação da empresa, as atividades que você vai fazer e os seus requisitos. Grau de bacharel ou mestrado em um campo quantitativo
mínimo de 1 a 2 anos de experiência relevante, veja, de novo, experiência relevante, habilidades de resolução de problemas, analítica e coisas que são exigidas e que são muito semelhantes ao que a gente já viu no outro job. Começou a perceber um padrão? Vou para um próximo. Job description. Responsabilidades, são muitas, né? Eles separaram aqui em grupos. Depois de tudo que você faria, das suas responsabilidades, nós temos as qualificações. Então, tem aqui uma pequena lista e, de novo, você vai ver que aparecem alguns softwares e linguagens que já tinham aparecido nas outras vagas. O tipo de formação também está sendo bem semelhante. Trabalhar com resolução de problemas, ser orientado a detalhes e assim por diante. Então, é esse tipo de pesquisa que você vai começar a fazer para entender o que é pedido de uma vaga na sua área. Como você viu no exemplo, tem variadas ofertas de emprego e tem variados requisitos para que você possa aplicar para uma vaga. A partir dessa pesquisa de job postings, você vai fazer 3 coisas. A primeira delas é analisar quais são os requisitos que mais aparecem nas diferentes vagas. Esses requisitos, eles são considerados os básicos para aquele tipo de vaga e é importante que você atenda a esses requisitos. Se você consegue atender 80% do que está sendo pedido numa vaga, você já está suficientemente perto para pensar em aplicar. Se você não atingir esses 80%, esquece, essa vaga não é para você. Então, comece analisando quais são os requisitos que aparecem na maioria das vagas. E também quais são os tipos de experiência, ou quantidade de anos de experiência que aparece na maior parte das vagas. Isso vai ser um bom indicativo também para você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você vai fazer é começar a fazer um repertório de frases desses job postings. Eu vou ensinar isso com um pouquinho mais detalhe no passo 4, mas é importante que você entenda que você precisa guardar esses job postings, não é só olhar para eles, você vai salvar isso, porque você vai usar esse conteúdo para começar a escrever de fato seu currículo. Então, essa é a segunda coisa que você vai fazer com essa pesquisa de job postings. E a terceira coisa é se definir melhor em termos de cidade ou província que você gostaria de trabalhar. Se você fizer pesquisa para diferentes províncias, para diferentes cidades, você consegue ter uma ideia de qual é a remuneração, os tipos de exigência que acontecem em um lugar ou no outro. Você consegue saber se aquele local para qual você está querendo ir, de fato tem ofertas de emprego na sua área ou não. Então, uma atividade que serve a 3 propósitos, esse é o terceiro passo para construir o seu currículo campeão. Até o próximo!